Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem? Começamos mais uma aula de geografia. Eu sou o professor George. Essa aula é destinada para os alunos do oitavo A, B, C e D. E vamos falar aqui um pouquinho das origens do mundo global. Na aula passada, nós comentamos, né, um pouco sobre o processo de industrialização de três regiões, né, de três países, México, Argentina e Brasil. E hoje nós vamos para uma questão mais do mundo globalizado, né? O que é esse processo de globalização? Vocês vão começar a ver um pouquinho no oitavo ano e se aprofundar ano que vem, né, no nono, sobre questões de comércio internacional. Aqui as habilidades que nós vamos trabalhar, certo? A primeira, analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, cultura e mobilidade. Então, falar sobre esse processo de globalização, não só uma globalização econômica, produtiva, mas como isso se incorpora, como isso se materializa nas questões culturais. Próximo, analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, econômica, política, cultural. Então, entender que alguns processos tomam uma dimensão extremamente internacionalizada, né? Por mais que alguns países tenham diferenças entre centro e periferia, algumas ações, interações internacionais surtem efeito em maior e menor escala no globo, né, em várias regiões. O terceiro ponto, relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. Quer dizer, esse processo de globalização ele está alinhado com um desenvolvimento tecnológico, principalmente um desenvolvimento tecnológico ah, nos meios de comunicações e transporte, e como isso vai afetar, né, a fluidez do território nacional, os fluxos, o fluxo Brasil-resto do mundo. Os outros três pontos, relacionar o processo de urbanização, né, e outras atividades econômicas com a questão da globalização, elaborar e interpretar gráficos, né, identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação, né, e com as novas aí, fontes de energia. E para vocês, né, o que é o mundo globalizado, certo? Eu acredito que vocês estão vendo, né, essa aula, claro, por um meio eletrônico digital, certo? E vamos pensar nesses meios, né? No computador, no celular, na Smart TV da casa de vocês. Pensem em relação a não só a plataforma que vocês estão vendo, ou aqui pelo YouTube, ou se vocês baixaram, vocês receberam vão receber esse vídeo através de um grupo de WhatsApp, vocês estão assistindo isso por um meio eletrônico digital, certo? Vamos pensar nas empresas, nas marcas, né, que estão atreladas a essa aula, certo? Eu estou aqui com um computador Lenovo,
certo? Mandando um, esse vídeo pelo WhatsApp com um link no YouTube. Se eu for pensar, o YouTube e o WhatsApp são de empresas estadunidenses, né? São empresas com um acesso, com influência internacional, né? Eu tenho YouTube, um braço aí, um aplicativo, uma ferramenta do Google, o WhatsApp, junto com outras empresas, fazem parte do Meta, né? WhatsApp, Instagram, Facebook. E o Lenovo aqui, que é uma empresa, se não me engano, chinesa, né? Vocês estão vendo que as nossas tecnologias são de outras regiões. Esse computador pode até ter sido montado, fabricado aqui, mas ele é tecnologia chinesa. O software aqui é estadunidense, é o Windows, a plataforma é do Google, então eu tenho várias empresas com influência internacional que fazem com que essa aula chegue até vocês, certo? Então nós não estamos no presencial, mas nós conseguimos ter esse contato. Quer dizer, o que seria todas as semanas sem aula reduz a nossa distância, facilita o nosso contato, mesmo que no mundo digital, por conta desse avanço tecnológico, certo? Mas e se deu de forma imediata, tão rápida, tão ágil? Não. O processo de globalização ele vem por etapas e essas etapas tendem, né, a estarem alinhadas aí com um boom tecnológico, né? Então aí até o século XV você tem meio natural limitava relações econômicas e culturais, né? Você tinha algumas grandes economias, certo? Existia contato, sim, mas há de convir que havia uma limitação em relação ao envio de mensagem, de informação, a rede de transportes, né? Que deixava esses grandes polos meio que isolados. A partir da década de 70, né, você vai ter um boom tecnológico. A gente deu um salto, né? Ali, voltando primeiro outro slide, do século XV, né? Você tinha lá o meio de transporte, você tinha tração animal, né? Era uma charrete, era um navio, a vela, você tinha que andar, né? A pé por N quilômetros, então havia uma dificuldade de circulação de mercadorias, de mensagens. Não que não existissem, mas era muito mais difícil você estar no centro do capitalismo, né, na época, ali na Europa, e mandar uma mensagem para a América. Via demorar 3 meses, mais 3 meses para receber uma resposta, isso se a mensagem chegasse, né? Então existia essa dificuldade aí de acesso. Na década de 70, a gente vai ter um boom em relação a uma revolução informacional, né? Você vai ter aí a construção, o desenvolvimento de computadores, satélites, e isso vai mudar, né, como nós vemos o mundo, como nós interagimos com outras pessoas. O mundo parece menor, né? O tempo mais ágil, mais rápido, mais veloz. As transformações sociais, as relações sociais são mais intensas, são mais efêmeras, né? Acaba muito rápido.
Então você tem essa evolução tecnológica, né? Cria um mundo marcado pela intensificação das relações econômicas, sociais e culturais. Tudo isso atrelado a um desenvolvimento tecnológico, né? As nossas relações sociais hoje se dão através das redes sociais, né? Você tem a comunicação ah, por mensagem instantânea, por esse meio eletrônico. Então, as nossas relações se dão a de consumo, não só pela TV, mas agora pelo streaming de música, pelo compartilhamento. Então, as transformações sociais também vão ser afetadas, as relações, por essas modificações tecnológicas, principalmente do mundo digital. E aqui a gente vai por fases, certo? Opa, voltando aqui. Primeira fase da globalização, né? A gente tem aqui grandes navegações e mercantilismo. Busca, né, por mercadorias, coloca os europeus em contato com parte da África, as Índias e a América, o resto do mundo, né? Então você vai ter o centro do capitalismo, lembrando, o sistema capitalista tem como objetivo o lucro. Ele se transformou, ele se modificou, mas o objetivo central é o lucro. Então, você vai ter os países centrais europeus se lançando ao oceano, buscando novas rotas comerciais, buscando novos produtos, certo? E aqui, ó, o capitalismo avança para esses continentes, né? Avança de forma cruel, de forma violenta, né? Os europeus levando aí, entre muitas aspas, essa civilização de forma bem truculenta. Nós temos a segunda fase, aqui nós no século XIX até aqui o período final da Segunda Guerra Mundial, né? Aqui a gente está dentro a Revolução Industrial, inovações tecnológicas nos transportes, dominação europeia se expande para grande parte da Ásia e Oceania, né? Você vai ter aqui as revoluções industriais. Então, para produzir vai ser mais intenso, mais rápido, mais, mais feroz essa busca pelo lucro dentro do sistema capitalista. E também o transporte, né? Você transportar a matéria-prima do ponto de extração para a fábrica e o produto final, né, da fábrica para o consumidor. Então, essas redes de transporte também vão ficar mais ágeis. A transformação aí do espaço geográfico, as modificações na paisagem, nas paisagens, né, de forma geral, serão mais intensas. E aqui a terceira fase nós temos aí, né? Início aqui, final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria até os anos 90, né? O período da Guerra Fria gera grande impulso tecnológico. Nós vamos ter a guerra espacial, né? Então, novos satélites, tipos de aviões, meios de comunicação, lembrando, celular, internet, várias das nossas facilidades eletrônicas, tecnológicas, hoje elas surgem primeiro para um uso militar e depois vão se transformando para um uso civil, ok? Expansão não por território, mas por velocidade de transporte e comunicação, certo? Então, os grandes centros de poder dentro do capitalismo vão influenciar por conta disso, né? Por conta da questão tecnológica, por conta da questão de comunicação, quem detém dessa comunicação detém da narrativa de como determinadas coisas, informações serão processadas, vistas, consumidas, certo? Dominação europeia se expande para grande parte da Ásia e Oceania, né? Que é a consolidação. Quarta fase,
aí no início dos anos 90 em diante, a revolução técnico-científica e informacional. Você vai ter o boom da internet, transporte e comunicação muito mais veloz, tá certo? Eu lembro quando eu utilizei o computador com acesso à internet pela primeira vez com o Windows, se eu não me engano, o Windows 95, para você mandar uma imagem, para você baixar alguma coisa, para você consumir alguma informação. O meio de comunicação era o e-mail, né? Então você tinha uma velocidade comparada com hoje, né? Muito mais lenta, mas era uma revolução naquele momento, né? Você conseguia, olha, mandar mensagem para várias pessoas, você podia consumir, comprar coisas na internet, certo? Então a mudança na lógica de produção e de consumo, nosso consumo, a consumo cultural, consumo de produtos, acaba vindo desse meio digital, acaba sendo processado nesse meio digital, né? Grandes redes internacionais, comércio internacional intenso. Veja aí pelos aplicativos, né? Pelas plataformas de consumo. Você vai ter Shopee, Amazon, Shein, Temu. Então posso comprar dentro de uma plataforma, uma Temu chinesa, me comunicar com um produtor, com um produto nacional, ou um produto do, sei lá, um vendedor do Cazaquistão, né, que está vendendo produto vietnamita. Então você tem essa integração desse comércio. Aqui a noção de encurtamento, né, do mundo, a gente falou, o avanço tecnológico e esse avanço da comunicação, certo, fazem com que a nossa noção de espaço e de tempo seja reduzida, né? Ficou mais fácil chegar em determinados locais, ficou extremamente mais fácil acessar determinadas informações e enviar mensagens, né? Então, avanços na tecnologia de transporte e comunicação é a base do nosso mundo globalizado, né? Um exemplo aqui, né? Você com o celular pode comprar um produto de uma loja chinesa e ele vai chegar na sua casa, ok? Se tudo ocorrer bem. Mas também tem uma questão a globalização afeta a todos, mas não da mesma forma. Nós temos países que estão à margem, fazem parte do processo, mas estão à margem. Como, professor? Porque, enfim, eles são países explorados, são países dependentes, tecnológico, financeiro, certo? Então, é um processo que afeta a todos, mas com níveis diferentes. Nós temos Globalização. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Olha, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga nossas redes sociais e clica no link da descrição, vai estar o mapa mental completo no nosso blog, tá? Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim, o mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito, e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também.
Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel, mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização, mas na real devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram dois setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube, mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre, é tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural, aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outros. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão, ou melhor, um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Você quer baixar esse mapa mental completão para você estudar? Clica nesse link aqui embaixo na nossa descrição e vai lá no nosso blog que ele vai estar... Então vocês viram basicamente um pouco, né, das questões da globalização. Globalização tem as suas vantagens de integração, mas essa integração ela é dentro de vários níveis, né? E a questão das empresas, das grandes corporações, tem as transnacionais, multinacionais, também fazem pressão em relação à flexibilização das leis trabalhistas, das leis ambientais, até porque o objetivo, lembrando, do capitalismo é o lucro. Então, se eu flexibilizo a lei trabalhista, eu vou explorar mais o trabalhador. Se eu flexibilizo leis ambientais, eu vou utilizar o meio ambiente como um recurso de forma predatória, né? Sem preocupar com a questão da sustentabilidade. E o próximo videozinho também é um resumo aqui para a gente encerrar sobre globalização. Entender o mundo em que vivemos, onde cultura, economia e informações estão mais conectadas do que nunca, é indispensável. Quer finalmente compreender o que é a globalização e de forma rápida? Então você está no lugar certo.
A globalização é um processo que reduz ou elimina barreiras econômicas e migratórias entre os países. Uma espécie de aprofundamento nas relações, tanto econômicas quanto sociais, culturais e políticas dos povos do mundo. O resultado deste fenômeno é o rápido fluxo de informação e de pessoas entre os países, gerando consequências positivas, mas também negativas. Esse fenômeno pode ser resumido em uma cena bem comum. Você, aí onde você está, com o celular em mãos, que foi produzido em outro país, enquanto consome produtos, informações e conteúdos de diversas outras partes do mundo. Entendeu? Mas isso não começou do nada. A origem da globalização nos leva lá para o século XV, quando nações europeias se lançaram em busca de novas terras e riquezas. Esse movimento levou, no século XVII, a uma expansão sem precedentes no fluxo de trabalho entre países e continentes. Com isso, surgiram relações comerciais e culturais cada vez mais intensas, iniciando uma conexão global que jamais foi interrompida. Já no século XX, especialmente durante a Guerra Fria, os países se dividiram entre capitalistas e socialistas. Mas com o fim da União Soviética, o capitalismo foi adotado pela maior parte das antigas nações socialistas, intensificando de forma definitiva o processo de globalização econômica no mundo. Como você já deve ter notado, a globalização abrange características diversas. Que tal explorarmos cada uma delas? Na esfera econômica, a globalização acontece através da integração dos mercados mundiais, que pode ser por blocos econômicos e redução de barreiras comerciais entre os países. O resultado desta integração econômica pode gerar desde o aumento da concorrência e competição, como também a exploração da mão de obra. Na economia globalizada, a produção se dispersa. Produtos são fabricados em diferentes países para cortar custos e otimizar recursos. Além do fluxo facilitado de capitais e investimentos, no aspecto cultural, este fenômeno se torna um pouco mais complexo. Isso porque envolve a disseminação de ideias, valores e costumes em escala global. Com o avanço das tecnologias de comunicação, as pessoas têm cada vez mais acesso à variedade de culturas. Através dos meios de comunicação em massa, como televisão, cinema e agora a internet, é facilitada a difusão de ideias. O resultado disso é uma cultura global compartilhada que é mais acessível e, ao mesmo tempo, pode contribuir para um tipo de padronização cultural, ameaçando a diversidade e as tradições locais. A globalização cultural também traz a disseminação de línguas estrangeiras, especialmente o inglês, que se tornou a língua franca mundial, o que facilita a comunicação entre diferentes nações, mas pode, ao mesmo tempo, marginalizar outras culturas e idiomas. Já na globalização informacional, ocorre a rápida disseminação de informações, graças ao desenvolvimento das tecnologias da informação e da internet. Estamos conectados com o que acontece no mundo a qualquer momento e em qualquer lugar. Esse fenômeno encurta distâncias, mas coloca um alerta a respeito da privacidade do indivíduo, revelando o desafio que é lidar com o controle da informação e o seu impacto na nossa segurança e liberdade. Não podemos esquecer do perigo da desinformação através das fake news, que interferem direta e negativamente nas democracias e na relação das pessoas com as mídias. A globalização também se manifesta na política, onde se observa países cada vez mais unidos na criação de políticas públicas para enfrentar, por exemplo, desafios globais urgentes como a crise climática, os fluxos migratórios e a segurança internacional, nos levando à conclusão de que o mundo globalizado pode viver consequências bem mais complexas do que imaginamos. Se, por um lado, temos o crescimento econômico, avanço tecnológico, variedade de serviços, integração das culturas, além de mais acesso à informação e a união de forças para enfrentar desafios modernos, por outro, as consequências da globalização aumentam a desigualdade econômica, exploração do trabalho, impactos ambientais, desemprego e a dependência econômica dos países desenvolvidos.
Isso tudo pode comprometer a soberania dos países, causar homogeneização cultural e crises econômicas. E aí, conseguiu entender melhor o que é globalização? Comenta aqui quais dessas características você acha mais desafiadoras. Garanta a melhor nota na sua redação e provas estudando com a gente através desses vídeos. Até a próxima! Pronto, então a gente viu também, né, um resumo aí sobre os efeitos da globalização e trago duas questões para vocês, né? Você consegue pensar como era o mundo antes da internet? Principalmente vocês, né, que são a geração dos nativos digitais, né? Quer dizer, já vieram a esse mundo com esse boom da tecnologia do mundo digital virtual. E a segunda questão é: os benefícios da globalização estão disponíveis para toda a população mundial? Certo? A globalização como um processo, né, ou benéfico ou maléfico, eles estão disponíveis, né? As coisas boas da globalização estão disponíveis para todos, certo? Obrigado pela atenção de vocês e eu encaminho essa aula, o vídeo, o material e a atividade nos grupos, né, durante a segunda e quarta-feira. Lembrando, oitavo A, B, C e D. Ok? Obrigado, pessoal, pela atenção mais uma vez e até a semana que vem.